Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Game of Thrones, O Orgulhoso. Capítulo 51. 2 semanas depois de meu acampamento é bastante simples no momento, parecendo uma cópia do show de merda de Vaz Dothraki. Minha barraca é aconchegante o suficiente para mim, Daenerys e 3 bebês dragões que dormem perto do fogo. Por enquanto só me resta esperar. Meus navios chegarão em breve e as coisas se encaixarão. Mas apenas ter que esperar não significa que eu tenha que fazer exatamente isso. Está claro lá fora, um bom momento para explorar e relaxar um pouco. Hora de explorar um pouco. Sorri enquanto saía da minha tenda, sendo brutalmente parado por Neltharion, que sibilou para mim, praticamente dizendo, você vai sair sem mim. Sem chance. Você é um dragão bastante pegajoso, você é? Eu ri enquanto permitia que o pequeno dragão subisse nas minhas costas. Neltharion sibilou feliz, assim que alcançou meu pescoço e ficou em uma posição confortável. Eu realmente espero que vocês não fiquem como cachorros grandes que nunca entendem seu tamanho. Estremeci ao pensar no que aconteceria se Neltharion tentasse a mesma coisa, mas sendo várias toneladas mais gordo. Neltharion sibilou confuso, sem realmente me entender. Bem, vamos lá, suspirei enquanto saía da tenda, não antes de deixar um bilhete para Daenerys, dizendo, estarei de volta na hora do jantar, preciso esticar as pernas. Te amo. Enquanto me afasto alegremente do meu acampamento, fico alerta e examinando o solo e o céu em busca de perigo, com Neltharion fazendo o mesmo. Caminhei por quase 1 hora, certificando-me de me divertir ao longo do caminho. Mas mesmo aqui minha mente ainda se voltava para meus deveres como líder e marido. Me preocupa que Daenerys esteja tão perto de dar à luz, e há uma chance de algo acontecer com ela durante o parto. Ela nunca deu à luz na série, então eu não tinha nada para comparar o que iria acontecer em breve, e foi totalmente aterrorizante. Neltharion começa a ronronar, quase como um gato, como se me garantisse que nada de ruim vai acontecer, mas a ideia ainda me irrita. Você está certo, amigo, preciso permanecer positivo. Eu ri enquanto continuava com meu pequeno tempo livre de aventura. Ponto de vista de Euron Greyjoy, as Ilhas de Ferro foram tomadas pela Casa Mormon, o que foi no mínimo inesperado, pois pelo que pude perceber ele tinha um exército enorme e acumulou muito dinheiro. Pegar o que é meu exigiria mais do que eu gostaria de admitir. E os rumores sobre ele indo para Essos e conquistando os Dothraki estavam crescendo loucamente, então, embora eu quisesse matar o bastardo, tive que esperar a hora certa e encontrar aliados para destruí-lo. Talvez aliado aos Lannister, quem quer que o quisesse morto funcionasse perfeitamente. Eu poderia oferecer a rainha, meu pau e a marinha que ela deseja, nessa exata ordem. Ele zomba do deus afogado, chamando a si mesmo de escolhido, mas não me lembro de tê-lo escolhido, eu sou o deus afogado. De Vila Velha Carcat, quando os homens veem minhas velas, eles oram, e ele orará. Voltar para Ronado depois de algumas horas caçando e relaxando nas planícies, decidi que era a hora de voltar ao meu acampamento. Foi um ótimo dia, Neltharion parecia realmente gostar da experiência de caça, mesmo não tendo poder para realmente caçar. Ainda. Mas, independentemente disso, ele ajudou, ou pelo menos pensou que ajudou, sibilando para as numerosas presas que encontramos. Que tal pegarmos isso, para que eles possam cozinhar para nós? Perguntei, acariciando suavemente a cabeça de Neltharion. Neltharion sibilou em algo que poderia ser traduzido como, porra sim. Muito bem, eu ri pegando a comida que havíamos reunido e colocando nas minhas costas, fazendo Neltharion mudar de posição para caber melhor. Ao voltar para o acampamento, pensei em como me sentiria com a coroa na cabeça. Será que me sentiria diferente de agora? Ou seria a mesma coisa? As ameaças certamente seriam mais bem contidas e eu teria mais liberdade para viver. Uma coisa era certa, eu queria derreter aquele trono. Essa merda só tinha destruído esse mundo, e além disso, parecia extremamente desconfortável. Enquanto eu estava imerso em pensamentos, o som de cascos se aproximando me tirou da minha longa revisão. Meu Shao, você partiu sem nós, meu companheiro de sangue disse um tanto insultado. Eles deveriam ser minhas sombras, e eu os deixei para trás. Eu estava caçando, queria um tempo sozinho, olhei para ele com um olhar que dizia, agradeço o gesto, mas vá se fuder, mas agora que você está aqui, leve isso de volta para o acampamento, será meu jantar. Oi, nosso jantar, acrescentei. Meus companheiros de sangue assentiram enquanto pegavam a presa que eu carregava nas costas, dando um cavalo para voltar. Voltei para o acampamento onde um dos meus Ravens estava me esperando com uma mensagem da minha marinha. Eles aparentemente chegariam mais cedo do que eu esperava, em apenas 1 semana. Como funcionou melhor, considerando que eu queria assumir o controle de Liege antes que Daenerys chegasse à parte do nascimento. Como foi sua pequena aventura? Daenerys perguntou entrando na tenda de guerra. Foi tudo bem, Neltharion gostou muito da viagem, mais do que eu sorri ao ver o bebê dragão dormindo na minha mesa. Ele parece muito apegado a você, Daenerys riu. Talvez seja um sinal de que você será um ótimo pai. Espero que sim, porque a minha é uma merda, tanto nesta como na minha vida passada. Nós não somos nossos pais, Daenerys sorriu suavemente. Eu não estou brava e você não é um idiota. Eu acho, eu sorri. Qualquer notícia? Daenerys perguntou. Nossa marinha chegará em 1 semana, informei a ela. Eu ainda não tinha pedido aos meus Ravens o relatório do que estava acontecendo em Westeros. Liege, ouvi chamá-la de Cidade do Prazer, Daenerys sorriu. Parece apropriado ter nossos filhos lá. Não tão apropriado tê-los em nossa casa, mas isso serve. Em breve, assegurei, em breve aquela coroa estaria em nossas cabeças. Em breve Daenerys suspirou feliz. Depois de receber a atualização do que estava acontecendo em Westeros, fiquei um pouco surpreso. Parece que salvei Ned Stark de sua morte iminente. Lord Varys cumpriu o que lhe foi pedido. De uma forma diferente, não fiz um acordo por Lord Stark, mas por suas filhas, e como elas não precisavam ser salvas.
Varys simplesmente pagou essa dívida com a segunda melhor coisa, o pai deles. Homenzinho inteligente, ou ele tem um pressentimento de que estou bravo com ele e por isso está tentando me comprar, ou está apenas sendo extremamente cuidadoso para não me dever nada. Pobre homenzinho, só a morte o espera. Ele colocou meus filhos em risco e isso foi imperdoável. E para adicionar à minha lista de idiotas, havia Catelyn Stark, ela já estava na lista, mas chegou ao top 10 muito rápido, dizendo que sentirei a retribuição da casa Stark, palavras bastante grandes para alguém com poder zero. Mal posso esperar para vê-la ajoelhada em meu nome. Eu ri imaginando quanto ela sofreria se ajoelhasse diante de alguém que já foi mais poderoso. Ponto de vista de Cersei Lannister, papai havia chegado e como eu previ, ele não estava nada feliz. Você deixou nossa única moeda de barganha escorregar entre seus dedos? Meu pai rosnou batendo com o punho na mesa, fissurando um pouco a madeira. Eu não permiti nada, alguém o ajudou. Alguém dentro de nossas fileiras, informei-o tentando manter minha mente calma, porque não importa o quão poderoso eu me sentisse. Eu ainda temia meu pai, o homem mais poderoso de Westeros. Eu não tive um único filho competente, um é um idiota, o outro um monstro. E você? Pense que é inteligente, mas não é nada, rosnou o pai. Eu sou a rainha, eu era uma rainha. Como ele ousa, eu ainda era rainha. De nada, meu pai me deu um tapa, não temos aliados, nem moedas de troca, não temos nada, tudo o que temos é meu exército e meu dinheiro. Então você fará o que eu digo se quiser vencer, estou certo? Claro? Cristal, murmurei, sentindo meu rosto arder de dor e raiva, mas ele estava certo, sem ele, não temos chance. Bom, e por favor, controle o cachorro louco que você teve quando criança, antes que eu faça isso, acrescentou o pai, e você sabe muito bem como eu faço as coisas. Engoli em seco, sim, pai, enquanto balançava a cabeça entre os dentes cerrados. Capítulo 52. Arregalei meus olhos. O som dos meus corvos me acordando, provavelmente era a hora de ir para a costa, para quando meus navios chegassem. Olhei por um segundo para o teto preto da minha tenda, realmente desejando poder dormir mais alguns segundos, mas infelizmente tenho deveres reais a cumprir. Bem, é hora de ver os maus perdedores. Ontem tive uma competição de bebida com meus homens e bebi álcool suficiente para matar 2 elefantes. Mas como o metabolismo do meu corpo é tão eficiente no processamento de toxinas e outras coisas, meu corpo rendeu álcool é inútil, mas fico tonto, mas demora um pouco. Com um sorriso pulei da cama certificando-me de que Daenerys estava dormindo profundamente e todos, menos Neltarion, continuaram dormindo, pois ele percebe que estou saindo e sobe em meu ombro, olhando para mim como se eu estivesse prestes a traí-lo e deixar. Vamos, amigo, eu ri enquanto acariciava o pequeno dragão em meu ombro enquanto saía. Lá fora pude ver meu homem passando, comendo e bebendo, mas não estava aqui para admirar suas rotinas básicas, então com um suspiro profundo de aborrecimento, principalmente porque a luz do sol estava me machucando, por não dormir o suficiente, comecei a caminhar até meu corvo. Cal, os navios chegarão a Pentos em 10 dias, temos que nos mover, CAW. Meu Raven me informou assim que eu estava na frente dele, era a hora de começar a marchar, mas havia uma chance de bravos ver um exército que grande marchando em direção a Pentos como uma ameaça e me atacando preventivamente. Para não arruinar meu plano, eu teria que separar meu exército para mostrar-lhes que não era uma ameaça para eles, deixando uma parte com minha esposa, pelo menos enquanto eu pegava meus navios, os que vinham e os que eu havia deixado na costa com eles. Viserys. Falando sobre Viserys, eu me pergunto como está o pequeno desperdício de esperma, espero que ele esteja desejando morrer neste momento. Ponto de vista de Viserys Targaryen. Desgraça total e absoluta, fui forçado à situação mais deplorável, mas chegaria o dia da minha retribuição, eu mataria aquele desgraçado pelo que ele fez. Ele pagaria. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde meus aliados iriam me libertar. Os mesmos que Lírio disse que fizeram brindes secretos em meu nome. Eles logo iriam me resgatar. Eu sabia que podia sentir isso. Eu era o rei legítimo deles e eles me amavam. Era simplesmente uma questão de tempo derrubar aquela cobra traiçoeira e tomar o que é meu, o que me pertence. Minha irmã e meu trono. Voltar ao ponto de vista de Ronard, meu exército era composto por cerca de 80.000 homens, mas para pegar meu navio eu viajaria de volta com apenas 5.000 homens, quase a mesma quantidade que tinha antes de começar a reunir os Dothraki. Já faz um bom tempo desde a última vez que vi Lírio. Me pergunto se ele ainda me teme. Suponho que só há uma maneira de descobrir se ele ainda o faz. Vocês estão no comando de todos aqui, informei a todos os meus homens, que enquanto eu estivesse fora suas palavras eram a lei. Pobres daqueles que desobedecem à sua rainha Daenerys Hill, vou ficar bem, fique seguro. Eu balancei a cabeça, dando-lhe um beijo de despedida. Ela estaria segura, ela tinha um exército que poucos poderiam esperar igualar, e um par de bebês dragões prontos para mordê-la. Neltarion estava vindo comigo, ele não se importava com a razão, ele realmente imprimiu em mim, em uma maneira fofa, mas obsessiva. Levaria algumas semanas para chegar a Pentos, se não encontrássemos nenhum problema, mas considerando que eu superava em número qualquer uma das tribos Dothraki restantes, eu seria bom se alguém quisesse me atacar, na verdade, eu receberia bem. Dessa forma, eles me poupariam tempo para sair e procurá-los, o que seria um grande problema. Vamos, ordenei enquanto marchávamos para Pentos. Ponto de vista de Ned Stark. Já faz um bom tempo desde que escapei de Porto Real graças a Ronard. Até agora minha caravana mercante estava se movendo lentamente, mas eu estava seguro. Afinal ninguém suspeitava do ajudante que estava trabalhando com eles, descarregando as caixas e itens. Era na verdade o senhor que todos procuravam. Quase 3 semanas de viagem, onde eu estava em constante paranoia, seria capturado, ou algo aconteceria, 3 semanas em que eu teria que estar completamente alerta. Mas depois de tudo isso finalmente estava aqui em Correrio, a sede ancestral da Casa Tully. Pude sentir um sorriso se formando em meu rosto ao ver o castelo enquanto descíamos. Mais alguns quilômetros e eu estaria reunido com minha família. A liberdade ao meu alcance.
Eu tive que dar alguma coisa para esses comerciantes. Eles me ajudaram, mesmo não tendo também. Não, eu arrisquei suas vidas por este exato momento de paz e tranquilidade. Estou voltando para casa, murmurei com um sorriso incontrolável no rosto. Este momento de felicidade terminaria muito rapidamente no momento em que eu chegasse. Seria arrastado para esta guerra de esquemas e traições que tentei tão desesperadamente evitar. Teria de apoiar Santanis na sua reivindicação. Ele era o herdeiro legítimo, e no entanto devo minha vida a Ronard. Estava ligado pela honra a Santanis e pela gratidão a Ronard. O que posso fazer? Robb Stark. Papai havia fugido há um tempo e ainda não tínhamos encontrado ele. Com ele o norte estaria inteiro novamente, nossa família estaria inteira novamente. Tentei ser forte para mostrar que não tenho medo e que trarei a justiça ao norte merece, mas tive medo de perder todos que amava nesta guerra. Santanis queria que dobrássemos os joelhos, mas eu tinha concordado com os lords em esperar pelas respostas do pai, já que era ele quem falava pelo norte como um todo. Mas Santanis e os Lannister não são a nossa única ameaça. Ronard era um personagem bastante proeminente, que era cada vez mais perigoso a cada dia. Ele vem aumentando seu exército e recursos a uma velocidade alarmante. Rumores dizem que ele já tem um exército grande o suficiente para enfrentar o norte e todas as suas bandeiras. Ele nem demorou para conseguir um novo noivo, ele era um homem sedento de poder que precisava ser derrubado, citando a mãe, e talvez ela estivesse certa. Ele matou Theon como um cachorro, socando-o brutalmente até a morte. Então talvez minha mãe estivesse certa, talvez ele fosse um monstro do qual eu teria que cuidar. Isso é o que eu gostaria de dizer, mas eu o vi lutar, sei que não posso vencê-lo em combate. Mas com Vento Cinzento, ele não tem chance. Nenhum homem é mais forte que um lobo gigante. Amigo ou inimigo, se você der um passo errado, eu acabarei com você, suspirei, pois eu era um lobo que iria ao inferno e voltaria para proteger sua matilha. Ele é um idiota, se for do que lobo, dependendo dele, YRRSSSS sem que ele soubesse. Um corvo muito sábio com uma capa de Jedi o observava cuidadosamente. Ponto de vista de Joffrey Baratheon? Nada, nenhum resultado, nada. Como puderam ser tão insolentes em desobedecer ao seu rei? Eu disse que queria Lord Stark, e ele não está aqui. Eles merecem pagar por isso, sim. Eles fazem. Eles quebraram uma ordem real, e a vida é o único pagamento que aceitarei. A dor deles irá limpá-los. Quero toda a minha guarda real morta pela sua incompetência, disse com um largo sorriso. Sabia que o avô me apoiaria. Ele sabia como governar corretamente. Você não fará tal coisa, Tywin suspirou. Quem diabos ele pensa que é para negar seu desejo a um rei? Isso foi uma ordem. Eu gritei, a raiva fervendo em meu âmago, enquanto cerrei os dentes, mas logo fui recebido por um tapa. Você fará bem em lembrar quem está mantendo você naquele trono, garoto. Tywin disse, seus olhos frios e comportamento eram mais assustador. Eu era um rei, ele não pode fazer isso. Você não pode. Eu estava prestes a reclamar, mas um olhar de Tywin foi mais que suficiente para me calar. Eu posso e irei. Comporte-se como um rei e eu o seguirei. Até então, sente-se e deixe-me mantê-lo no trono, estou claro? Tywin perguntou com um tom condescendente. Com Ronard nas nossas costas e Santanis na nossa frente, precisamos de todos os homens capazes. Não podemos jogar fora recursos que não temos, só porque você também quer, não agora. Ronard, aquele covarde, se ele fosse uma ameaça, ele estaria aqui sentindo o gosto da minha lâmina. Ronard não é uma ameaça. Quando chegar a hora, vou cortar a cabeça dele e mostrar a ele o poder de um verdadeiro rei, talvez com um duelo. Ele é uma ameaça, ainda maior que Santanis, e seu irmão. Ele está jogando sem perder até agora. Mais do que podemos dizer, certamente melhor que você. Então não pense nem por um segundo naquela linda coroa em sua cabeça, diminuirá a enorme lacuna de habilidade entre você e ele. E lembre-se sempre, os reis sempre podem cair. Tywin disse com um tom frio. Ele realmente achava que aquele bastardo era melhor do que eu, que ele poderia me vencer em qualquer coisa. Inaceitável, eu era superior ao Ronard em todos os sentidos. Estou melhor. Eu estava prestes a refutar essa afirmação ridícula, mas meu avô me impediu. Eu tenho um reino para manter sob seu comando. Então cale a boca e deixe-me, disse Tywin ao sair da sala do trono, não antes de acrescentar. Não tenho tempo a perder, especialmente com seus acessos de raiva. Capítulo 53. Ponto de vista de Olenna Tyrell. Guerra. Os homens eram criaturas tão previsíveis, lutando pelo poder, pelo dinheiro e pelas mulheres. Mas eu tinha que ser justo, alguns lutaram por outros homens. Como Rhaelle estava lutando por causa dos sussurros suaves do meu neto, que garotinho tolo, e o que é ainda mais tolo é Mace, que pensa que o pobre rapaz vai ganhar o trono e fazer de Margaery sua rainha, mesmo que ganhasse esta guerra, o que dificilmente era improvável. Ele provavelmente colocaria Loras como sua rainha. Pensar nisso realmente coloca uma nova perspectiva, mas não chegará a isso. Rhaelle é só conversa, mas pouco show. No entanto, aqui estamos nós muito fundo na sarjeta para escapar dela agora, devemos ir até o fim. Cada vez que Mace toma uma decisão sozinho, consequências de magnitudes catastróficas se seguem. Nesta família apenas as rosas têm espinhos, e os homens não são rosas. Mace era burro demais para ver que tínhamos problemas maiores, que era melhor não entrarmos nesta guerra tão cedo. Mas os homens raramente veem as coisas fora de seu estreito ponto de vista. Ronard Mormont, ele era um candidato melhor para nos aliarmos. Depois de cuidar de sua esposa, ele estaria livre para se casar com Margaery. Acidentes acontecem afinal, e embora ele viesse de uma casa pequena, o rapaz era assustador em muitos aspectos. Economicamente e em potencial de guerra ele foi, de longe, o melhor de sua geração.
Rumores dizem que ele tem um exército de mais de 80.000 soldados, ele mesmo conquistou, e outros rumores inacreditáveis dizem que ele tem 3 dragões. Se tudo o que eles disseram estivesse correto, era ele quem precisávamos do nosso lado. Francamente, coisas como essa apenas reafirmam meu ponto de vista, os homens não deveriam governar, suspirei. Jon Snow. A guerra havia começado, minha família estava em perigo, meu pai estava desaparecido, tantas coisas, mas eu estava preso pelo sangue e pela honra à vigília noturna. Mas se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria ficado com eles, eu teria minha espada pronta para lutar por Robb. Meu pai me ensinou que a honra vem antes de qualquer coisa, antes da família, antes do amor. O mínimo que um bastardo como eu poderia fazer era honrar seus ensinamentos e torcer para que tudo desse certo. Lord Snow, mexa-se, precisamos de você. Meu comandante encarregado gritou. Sim, senhor. Ponto de vista de Ned Stark. Finalmente estava entre amigos e familiares. Oster Tully e seu filho Edmure Tully me reconheceram. Nem precisei provar que era eu. Depois de uma longa conversa sobre como consegui escapar e minha jornada, eles me deixaram para descansar um pouco, para me recuperar de tudo isso. É claro que eles enviaram um corvo para informar minha família sobre meu paradeiro atual. Levaria alguns dias para recebermos uma resposta deles, mas logo saberiam que eu estava são e salvo aqui. Oster ficou surpreso, para dizer o mínimo, quando soube que Ronard foi quem me salvou da morte iminente que me esperava. Honra, gratidão. Sem Ronard eu estaria morto, mas se voltasse atrás em minha honra. As coisas nunca são fáceis na guerra. Eu teria que acabar traindo alguém, e nos 2 caminhos perderia alguma coisa. Lord Stark, o jantar está pronto, disse uma empregada entrando no quarto que me foi dado. Estarei aí em alguns minutos. Eu balancei a cabeça. Ponto de vista de Ronard Mormont. Depois de deixar minha esposa há 2 semanas com o exército para protegê-la caso surgisse alguma coisa que pudesse ameaçar sua segurança, comecei a me dirigir para Pentos. Já conseguia ver a cidade de longe. Se tivesse que fazer uma estimativa, eu diria que estava a algumas horas de distância disso. A algumas horas de distância dos meus homens e navios. Pensando nisso, acelerei o passo para não perdermos tempo. Nesta marcha, não estávamos aqui para turismo de qualquer maneira. A última vez que estive nesta cidade, saí com nada além do meu autoproclamado título de realeza e agora, voltei com um novo título, o rei das tribos Dothraki, o grande Shao, o grande Garanhão. Esse último foi um pouco estranho vindo da boca de um homem. Independentemente disso, eu era alguém de maior importância. Bravos devem me considerar uma ameaça independente do que eu faça, mas eles estavam confiantes demais, afinal ninguém ousaria se opor a eles. Eles tinham mais dinheiro do que os 7 reinos, e todos esses juntos, o que era uma declaração de como poderosos eles eram economicamente falando. Afinal, eles tinham o Banco de Ferro ao seu lado. E é o banco mais rico do mundo conhecido porque muitas vezes empresta dinheiro a pessoas de fora, como os senhores dos 7 reinos. O banco também é famoso por sua discrição e sigilo. Ninguém sabe onde eles estão realmente localizados e ou onde guardam seu dinheiro. Eles também são temidos, até mesmo os Lannister temem se opor a eles, pois um ditado comum entre os bravosianos é o Banco de Ferro terá o que lhe é devido. Se alguém falhasse no pagamento, o Banco de Ferro patrocinaria alguém para derrubar seus inimigos. Mas ao contrário de outros, eu conseguiria pegar cada centavo que eles tinham. Fiz meus Ravens investigarem onde o banco estava realmente localizado e onde o dinheiro estava guardado. Esperava saber a resposta no momento em que chegasse a hora de marchar contra eles. Vamos, temos alguns navios para mover, gritei em tom feliz. Ponto de vista de Arya Stark. Da vida à morte, eu temia que meu pai não voltasse, temia perder minha família para aqueles bastardos que governavam, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir isso. Uma senhora pode fazer e ser o que quiser, uma dona de casa, ou um assassino treinado, faça o que fizer, isso torna elegante. Não deixe que indivíduos de mente estreita lhe digam o contrário, pois suas mentes são fracas, e nós não seguimos o fraco. A voz de Ronard, daquele tempo que passamos juntos durante sua cerimônia de noivado, ecoou em minha cabeça. Ele estava certo, talvez eu não consiga fazer nada agora, mas farei em breve. Se eu continuar treinando e aprimorando minhas habilidades de dança aquática, eu poderei ajudar minha família, salvar meus amigos e matar meus inimigos. Pena que Sansa não pôde se casar com ele, ele era um cara decente. A mãe vive dizendo que ele é nosso inimigo, mas eu não acredito, como sempre a mãe deve estar errada. Ele nunca nos machucaria. Não sem uma razão. Varia o ponto de vista. Lord Stark finalmente saiu da cova dos leões, ele finalmente estava com sua família, embora politicamente, mas ele estava imensamente mais seguro de que poderia estar aqui. Eu me pergunto se ele apoiará o jovem urso ou o velho servo. Eu o coloquei em um enigma interno quando revelei porque eu estava ajudando, eu queria ver sua determinação, se sua honra para com Robert o vincularia a Santanis, ou se ele iria sua gratidão a Ronardo o levou a abandonar sua honra perdida. As coisas certamente seriam mais difíceis para o lobo, qualquer que fosse sua escolha. Com Ronard do lado Targaryen, Aegon certamente assumiria o trono eventualmente, e se Ronard não obrigasse, ele já havia colocado bebês dentro de Daenerys. Ele não seria mais necessário caso provasse ser contra o governante legítimo. Embora fosse mais fácil falar do que fazer, ele era o mais informado do mundo, possivelmente até mais do que eu. Então, se eu tivesse que adivinhar, era mais provável que ele já soubesse das minhas verdadeiras intenções. Se fosse, eu teria que jogar pelo seguro ou eu acordaria morto. Tive que tirá-lo do jogo. Se ele era amigo ou inimigo de Aegon, ainda não se sabia. Ele está cada vez mais perigoso. Ponto de vista de Daenerys. Ronard partiu há quase 2 semanas, para reunir nossos navios, para que pudéssemos iniciar nossa conquista e eventualmente tomar o que é meu por direito, nosso por direito.
Nesse ponto, surpresas eram comuns para ele. Ele uniu uma tribo de selvagens sob uma mesma bandeira, a nossa bandeira, trouxe de volta à vida criaturas consideradas extintas, e se tornou um dos maiores guerreiros desta geração, tudo no período de 16 anos. Ele havia conseguido muito mais, inclusive conquistar meu amor eterno. Então essa chance que ele me deu, de liderar seu exército em sua ausência, essa chance, eu provaria a ele que era mais do que uma rainha decorativa, que eu também poderia fazer nossos inimigos tremer com o nosso mero nome, que eu poderia protegê-lo assim como ele me protegeu. Crow e Rhaegal foram partes fundamentais disso, pois quando chegasse a hora, eu os montaria na batalha e queimaria nossos inimigos, não deixaria ninguém machucar minha família. De novo não, pois eu era rainha dragão. Capítulo 54. Illyrio me recebeu em pentos de braços abertos e olhos temerosos, assim como eu esperava que ele ainda se lembrasse da nossa pequena conversa pessoal, até certo ponto. Eu sabia que ele ainda estava jogando em dobro, mas por enquanto ele teria permissão para viver, ele ainda tinha alguns usar. Minhas fontes reuniram que a Aegon está reunindo aliados, mas lutando para me acompanhar. Tudo o que ele tinha no momento era Jon Connington, Varys e Illyrio ao seu lado. Sua localização ainda era desconhecida para mim, pois todas as informações que eu havia reunido sobre ele, veio de Varys e Illyrio durante suas conversas secretas, e ambos tiveram muito cuidado em não dizer onde ele estava, mesmo durante suas pequenas conversas. Talvez Varys estivesse me entendendo, ou eles estavam realmente mantendo segredo para manter o chamado rei legítimo seguro. Eu não tinha ressentimentos por Aegon, na verdade, eu daria a opção de apenas me render e tomar Pedra do Dragão, e manter a linhagem Targaryen. Mas eu sabia que ele não aceitaria essa oferta, afinal, qualquer homem com uma possível reivindicação de poder lutaria até a morte para reivindicá-lo. Ele lutaria comigo mesmo sabendo que era uma causa perdida. Mas no final das contas, perder tempo pensando nele era totalmente inútil. Ele era a menor das minhas preocupações, um homem sem exército. Embora eu tivesse que admitir que sua existência me intrigava, antes de descobrir o quão profundas as tramas de Varys alcançavam e ouvir falar dele, eu havia ignorado completamente sua existência. Lembro-me vagamente de ter lido sobre ele no segundo livro, e como eles não podiam realmente confirmar que ele era quem ele disse que era. Suponho que queimá-lo provaria se sua herança de dragão era o que ele disse e resolveria o mistério. Eu forneci aos seus homens todas as coisas que você pediu, Illyrio sorriu, trazendo de volta ao mundo real fora da minha cabeça. Oh, tão diligente como sempre, balancei a cabeça. Comida e suprimentos médicos eram duas das poucas coisas que eu realmente precisava para garantir que meu exército permanecesse saudável e poderoso. Ignorando Illyrio o resto do caminho, caminhei até a Baía de Pentos com meu exército atrás. Meus companheiros de sangue estavam olhando para qualquer um que ousasse olhar para mim, mas embora a ideia de eles serem protetores fosse legal e tudo, na realidade isso era como os Dothraki agiam com estranhos. Neltharion estava disfarçado dentro da minha jaqueta de pele, dormindo profundamente em volta do meu pescoço coberto. Eu estava esperando o momento perfeito para exibi-lo para Illyrio e ver sua expressão de sofrimento ao perceber que os ovos de dragão que ele me vendeu chocaram. Seria fantástico experimentar seu desânimo. O que posso dizer? Não tenho simpatia pelo Magister. Para o rei. Um homem gritou pulando por trás tentando me esfaquear com uma faca pingando alguma coisa. Não precisava ser um gênio para saber que era veneno. Tudo ao meu redor desacelerou enquanto eu sorria. Já faz um bom tempo desde que tive uma tentativa de assassinato tão flagrante. Mas antes que eu possa alcançar minha lâmina e matar o pobre homem que estava altamente desinformado sobre o quão difícil isso seria, meu companheiro de sangue cortou a cabeça com seu araque. Um homem tão fraco não merece manchar a lâmina do nosso chal, disse meu companheiro de sangue, cuspindo no cadáver do assassino. Sorri para ele, embora quisesse lidar com a tentativa sozinho. Também foi bom ver que tinha homens competentes sob minha bandeira. Trabalho incrível. Com um corte limpo e impressionante, sorri ao olhar para Illyrio que neste momento ponto era suar seu próprio peso por segundo. Ele teve algo a ver com isso, dificilmente. Varys iria encenar algo com mais cérebro por trás disso. Este não era o ofício de Varys, portanto, Illyrio não tinha nada a ver com isso. Mas ele pensou que eu pensei que sim. Então o medo estava preenchendo seu âmago. Está tudo bem, Illyrio, sorri, decidindo mexer com ele outra vez. O assassino é a morte. Não precisa ter medo. Com isso voltei com minha caminhada deixando o cadáver do assassino apodrecendo no mercado enquanto continuava a ignorar Illyrio, enquanto ria interiormente de sua reação anterior. Ponto de vista de Tyrion Lannister, o trono parecia estar com 50% de desconto. Com todo mundo apostando nisso, era tudo o que eu conseguia pensar. Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Ronar Mormont, tudo o que restou foi que as prostitutas tentassem reivindicar o trono. Tínhamos muitos inimigos que se o pai de alguma forma conseguisse a vitória de sua merda de ouro, isso me surpreenderia, mas com toda a justiça. Se alguém pudesse fazer coisas impossíveis por meios questionáveis, seria o pai. O como ainda me escapava, mas por alguma razão o pai queria que eu fosse o novo mestre da moeda, descartando Peter Baelish de suas posições citando o pai. O homem era tão confiável quanto uma faca no coração, e ele era necessário em outro lugar, fora de onde ele não poderia danificar mais o trono. E por causa disso, eu estava resolvendo problemas econômicos insolúveis que realmente colocavam em perspectiva quem diabos escolhe as pessoas neste pequeno conselho. Ah, sim, o último rei. Suponho que isso responde muito. Estávamos endividados com o Banco de Ferro em uma quantia absurdamente grande e com nossos inimigos do outro lado do mar, provavelmente pagaríamos nossas dívidas com a espada deles, afinal, o Banco de Ferro era famoso por financiar os inimigos daqueles que não os pagaram. E nós não pagamos a eles.
Mas as coisas estavam começando a melhorar um pouco. Euron Greyjoy tinha vindo falar comigo, meu pai, sobre uma aliança. Ele queria em troca da ajuda dele que o ajudássemos a tomar as Ilhas de Ferro. E aqui estava eu selando nossa aliança, precisávamos de todos os aliados que pudéssemos reunir. Então, temos um acordo de Abrete? Euron sorriu, esticando a mão. Nós temos, eu sorri, pegando sua mão. Ponto de vista de Euron Greyjoy. Fazer um acordo com os Lannister para recuperar o que é meu e muito mais foi algo que decidi na hora. Se as coisas corressem mal para os Lannister eu simplesmente desistiria e os deixaria pendurados, então foi uma vitória para mim, nada a perder, muito a ganhar. Exatamente como eu gosto. E se eu conseguir foder a rainha ao longo do caminho, isso seria apenas um bônus, a cereja do bolo, mas novamente quantas rainhas estavam lá? Eu tinha muito o que foder. Cersei Lannister, Margaery Tyrell e claro, a rara iguaria de Daenerys Targaryen. Talvez depois que tudo isso acabar e seus respectivos homens ou protetores estiverem mortos, eu possa mostrar a eles um pau digno de uma coroa. Minha própria casa de puta sem nada além de rainhas. Eu gosto do som disso. Eu me pergunto se a pequena dragonesa vai gostar mais do sabor de um kraken. Eu sorri, enquanto imaginava sua cabecinha branca entre minhas pernas engasgando com meu pau bem. Se ela não gostar, eu sempre posso mergulhar meu pau no sangue dele para que ela possa sentir o gosto do marido em mim. Sem que ele soubesse, um corvo com tapa-olho e uma túnica de couro preto estava observando e ouvindo sua conversa suicida. Esse filho da puta está morto e ele nem sabe disso. Ponto de vista de Stannis Baratheon? Melisandre disse que eu era o escolhido, aquele que uniria o reino. Mas tudo que eu tinha era oposição. O norte ainda não tinha se aliado a mim. Meu próprio irmão tolo estava se levantando contra mim, e o senhor menor em ascensão do Bear Islands também estava concorrendo ao trono. Mas minha bruxa vermelha estava certa, havia fakers traidores. O Deus da Luz me garantiu que o trono seria meu e que eles não eram nada além de sombras que eu teria que afastar para provar que era digno de sua bênção. E eu estava, porque eu era o legítimo rei dos 7 reinos e teria o meu trono, pois eu era o príncipe que estava prometido. A vitória estava escrita no meu destino. O fogo já havia falado da minha vitória antes. Nada vai me impedir, afirmei de fato. Nada acontecerá, meu rei. Melisandre acenou com a cabeça em aprovação. O fogo me mostrou sua vitória. Todas essas falsificações cairão aos seus pés poderosos. Capítulo 55. O som de um dos meus homens batendo na minha porta me acordou, provavelmente significava duas coisas. Ou estávamos perto, ou alguém era estúpido o suficiente para nos atacar no mar, então com curiosidade. Me vesti às pressas enquanto subia para o convés para confirmar qual era, feliz por qualquer um dos dois. Meu rei, estamos a 2 horas da costa perto de Lige, afirmou o capitão do meu navio, apontando com o dedo para o mapa à sua frente. Muito bem, balancei a cabeça. Parecia que uma das minhas suspeitas estava certa, e eu me reencontraria com Daenerys em breve. Já faz quase um mês desde a última vez que a vi, ela deve ter aquela bunda linda de bebê maior do que quando eu saí dela. Minha primeira prioridade era conseguir uma base em Essos, e Lige seria suficiente para muitos propósitos, ficava no mar, por isso era facilmente protegível e estava localizada perto de Pentos, então viajar seria muito fácil. Mas a única razão que me levou a chegar a esta cidade o mais rápido possível foi que eu realmente não sabia quanto tempo Daenerys precisaria para se recuperar após o parto. Ela teria gêmeos e o estado médico deste mundo era falta bastante, mas eu daria a ela todo o tempo que ela precisasse em um ambiente protegido. E Lige era o lugar perfeito para isso. Uma cidade mercantil construída em uma ilha muito fértil, muito boa para a agricultura e que já foi considerada um paraíso tropical pelos antigos Dragonlords valerianos. Esta linda ilha ensolarada serviria como porto seguro que eu procurava para minha esposa e filho. Bastante poético que uma das últimas Dragon Ladies esteja voltando para a ilha. Mas as coisas eram mais fáceis de falar do que fazer, e a conquista pode ou não apresentar seus desafios. Meus corvos disseram que Lige é protegida por muros altos e mercenários contratados. Tanto da marinha quanto da terra, a marinha seria muito fácil de destruir, mas eu ainda não tinha visto se o seu exército seria um desafio maior. Afinal, os números nem sempre vencem as guerras. Mas eu daria um jeito, a vitória seria minha, de uma forma ou de outra. Mas em muitos aspectos foi a escolha certa, conquistar Lige me tornaria infinitamente mais rico do que era antes. Por quê? Politicamente falando, a cidade era dominada pela riqueza e não pelo nascimento, então em suma, não havia senhores. Apenas comerciantes ricos com toneladas de ouro implorando para ser meu, aparentemente. Lige é um lugar onde o comércio é considerado uma profissão mais honrosa do que ser um cavaleiro. Mas não era só por isso que a cidade era conhecida, eles eram conhecidos no mundo pelos seus jardins do prazer e templos dedicados ao prazer, que dizem ter as melhores prostitutas do mundo conhecido. Eu já sabia onde meus homens gastariam o ouro após a conquista. Avise-me assim que a terra estiver à vista, disse aos meus homens, saindo para meus alojamentos dentro do navio. Enquanto caminhava para o meu quarto pensei em como Viserys reagiria aos dragões e tudo mais, ele ainda estava vivo, eu ainda não o tinha visto, mas ele estava em um dos navios. Ainda na cela, comendo tudo o que meus homens decidem dar a ele. Eu me pergunto se Daenerys vai matá-lo eu ri. Ponto de vista de Daenerys Targaryen. Eu havia transferido o exército para a costa, onde montaríamos acampamento enquanto esperávamos que Ronard chegasse com os navios. Rhaegal e Crow estavam ansiosos já que Ronard não era próximo. Eles sentiam muita falta do pai, foi ele quem os criou. Eu estava começando a realmente sentir a gravidez me afetando. Meu bumbum de bebê, como Ronard chama, tinha crescido muito nesses últimos dias. Os gêmeos decidiram expandir sua pobre mãe e ver como sua pele e barriga eram flexíveis. Mas mesmo com tudo isso não posso deixar de amar minhas pequenas quimeras, como Ronard as chama. Meio ursos, meio dragões. O que quer que fossem, seria único e incrível, eu simplesmente sabia disso.
Meu Khaleesi, o pai de Ronard, Jorah Mormont, entrou em minha tenda, ajoelhando-se sem ousar olhar nos meus olhos. Ronard deixou uma boa impressão nele, como deveria. Não podemos perdoar aqueles que nos injustiçaram, mas podemos fazê-los pagar. O que você quer? Eu questionei a sanguessuga nojenta friamente. Eu quero me redimir pelo que fiz no passado. Jorah respirou fundo. Eu quero oferecer minha espada para ser seu cavaleiro. Eu quero ser seu escudo caso sua vida precise de um. Eu quero ser útil para meus netos. Seus netos? Ele perdeu esse direito e privilégio no momento em que deixou meu marido sozinho, em um reino destruído onde a anarquia e a traição governam e a única maneira de sobreviver é sendo um monstro maior. Sua vida está onde é necessária. Então não pense tão bem de você mesmo, eu disse enquanto Rhaegar e Crow sibilavam para ele como se concordassem comigo. Você é apenas uma mancha na história do meu marido e as manchas podem ser removidas. Então use esse seu cérebro e lembre o seu lugar, por isso. Ravens entrou em minha tenda, muitos deles, todos olhando para Jorah, como se esperassem meu comando para atacar. Da próxima vez que você desobedecer às ordens de seu rei e vier falar comigo, entregarei sua cabeça ao meu marido em uma bandeja de prata, está claro? Cristal, minha rainha. Ponto de vista de Ned Stark. Minha família estava vindo me buscar bem, Cat estava, meu filho estava mantendo o exército unido e minhas filhas estavam em Winterfell ao lado de Bran e Rickon, seguras e protegidas como deveriam estar. Eu mal podia esperar para abraçar meu filho, mal podia esperar para beijar minha esposa e, acima de tudo, mal podia esperar para voltar para Winterfell e nunca mais voltar para o sul. Cat estava certo, Starks não se dá bem no sul. As lembranças de nossas caminhadas juntos pareciam tão distantes da realidade que eu não estava pronto para morrer e deixar minha família para trás. Lord Stark, Oster Tully disse, me trazendo de volta ao mundo desperto. O homem estava fazendo um esforço para não parecer fraco. Ele estava mortalmente doente e acamado na maior parte do tempo, mas queria morrer como um homem, de pé. Eu sei que não é gelo, mas você vai precisar de uma espada nova, disse ele enquanto o servo me entregava uma bela espada longa. Não é aço valeriano, mas é bom o suficiente. A espada foi uma obra-prima, podia-se ver que foi magnificamente trabalhado por um ferreiro altamente qualificado, não era tão único quanto o gelo, mas certamente funcionária em batalha. Quem fez isso foi muito bom. Você não precisava fazer isso, sorri, admirando a lâmina. Use-o até recuperar sua lâmina Oster Hill. Sim, isso eu irei, eu balancei a cabeça. Ai, se voltaria para nossa família, de uma forma ou de outra. Ponto de vista de Catelyn Stark, Ned estava vivo e morava com meu pai em Corre Hill. Os deuses sorriam para mim, ouviram minhas orações e ajudaram meu marido. Ned disse que foi graças a Ronard que ele escapou, que por sua mão conseguiu sobreviver. Mas eu podia ver além disso, Ronard estava tentando manipular Ned para a servidão. Eu não iria permitir. Aquele rato traiçoeiro não se aproveitaria mais de Ned. Santani certificar-se-ia disso, assim que Ned lhe jurasse lealdade. Vamos ver se você se sai bem. Ursinho sorri triunfante. Não importa o que ele estivesse planejando, eu sempre estaria um passo à frente dele. Pela minha família, eu o impediria. Ok, essa vadia é burra. O QI dela deve ser negativo. Esse filho da puta precisa de alguns livros e milho. Alguém ajude essa vadia a aumentar sua capacidade intelectual. Sem o conhecimento dela, um corvo com tapa-olho e um Robb preto estava se esforçando para calcular seu QI. Ponto de vista de Robb Stark, papai estava seguro, e o responsável por isso era Ronard. Se ele tivesse previsto isso, quão longe ele tinha visto esse jogo acontecer. Como a mãe disse, ele era perigoso, mas depois disso, duvidei que ele fosse para nós. Ele resgatou o pai sabendo muito bem que o pai provavelmente apoiaria Santanis. Ele tinha feito algo por nós como um todo nunca seríamos capazes de retribuir. Ele uniu nossa família, nossa matilha. Mas a mãe estava, paranoica, dizendo que ele estava tentando nos manipular, nos usar. Nesse ponto, eu tinha quase certeza de que as ideias e opiniões dela sobre ele eram tendenciosas devido ao ódio unilateral que ela sentia por ele. Por que me recuso a acreditar agora que ele é nosso inimigo e nos odeia? Ele fez o que eu não pude. Eu me pergunto por que a mãe o odeia tanto, suspirei. A princípio pensei que fosse pelo que ele fez com Theon, mas ela nunca gostou dele. Pelo menos não tanto para justificar um ódio tão profundo. Capítulo 56. Daenerys, como eu esperava, estava na costa, esperando com o exército para entrar no navio. Ela era um pouco maior, sua barriga crescia cada vez mais. Com um simples olhar, eu poderia dizer que tinha 1 ou 2 meses antes do nascimento dela. Então eu tive que controlar aquela maldita ilha antes que isso acontecesse. Estamos navegando para Lige amanhã, certo? Daenerys perguntou sentada em uma carruagem prateada que eu havia comprado. Disseram que era super confortável. Sim, eu balancei a cabeça, enquanto sorria vendo quão elegante ela parecia. Daenerys sorriu por um momento enquanto tocava sua barriga, enquanto olhava nos meus olhos. Vamos vencer, eu sinto isso. Alguma vez houve alguma dúvida? Eu sorri para ela com uma pitada de excesso de confiança. Não houve, Daenerys riu. Viserys está aqui, sabe? Suspirei, sem saber bem o que fazer com ele. Libertá-lo não era uma opção, e a morte era algo que eu queria que Daenerys escolhesse para ele. Daenerys me olhou por um segundo como se estivesse pensando no que fazer com seu irmão. Ela agora tinha um motivo ainda maior para lidar com ele. Não existe amor como o amor maternal. Se algo pode mover montanhas é aquele amor inabalável que uma mãe sente pelos filhos. Nem todos sentem isso, mas Daenerys era esse tipo de mulher. Então tudo que Viserys precisava fazer era dizer as palavras erradas e ele estaria morto. Eu trato dele mais tarde, disse Daenerys com um tom frio, com olhos sem emoção, me dando todas as informações que eu precisava. Ela não tinha mais sentimentos por ele. Ela não se sentia impotente.
Ela sabia que ela era o dragão, e ele era uma farsa. Faça o que quiser, mas não o liberte, ele sai de sua prisão e permanece vivo. E eu pessoalmente vou esfolá-lo. Embora eu confiasse que ela não faria isso, tive que deixá-la saber meus pensamentos sobre o assunto. Eu tinha colocado várias cobras ao redor e Ravens. Caso ele tentasse fugir, eles o matariam em questão de segundos. Daenerys realmente sorriu com isso. Eu nunca faria isso. Ele planejou matar você e queria me vender como uma prostituta comum. Ele passaria o resto de seus dias na prisão ou talvez se eu me sentisse generoso, eu mataria. Droga, desde quando ela se tornou tão sangue frio e durona, ela é tão calorosa e feminina comigo, mas no momento em que falamos sobre qualquer outra coisa, ela se transforma em malévola. Fico ao mesmo tempo intrigado e excitado com esse comportamento. Minha rainha está cuspindo fogo, eu sorri. Daenerys se levantou e agarrou minhas mãos colocando uma em sua barriga, e a outra em meu coração. Eu tenho coisas pelas quais eu morreria com prazer agora. Você e meus bebês são os únicos com quem me importo, pelo que me importo. O mundo pode queimar. Eu concordo, sorri, dando-lhe um beijo suave nos lábios. Você acha que eles sabem? Daenerys perguntou sobre o nosso beijo, me fazendo sorrir. Eles sabiam, alguém havia deduzido minhas intenções e queria foder com eles. Mas mais uma vez, eles usaram um método de comunicação agora menos confiável, Ravens. E eu sabia que seu magistrado estava se preparando para mim. Eles fazem, mas isso não muda nada. Se o enforcado sabe que vai ser enforcado, não muda nada. Próximo dia. Depois de definir a segurança de Daenerys, que consistia em corvos, cavalos, várias cobras escondidas em todos os cantos de seu quarto e sua guarda pessoal que contava com mais de 1000 homens, navegamos para Lige. Meus 150 navios carregados de homens pronto para lutar e morrer por mim. Nosso tempo estimado de chegada foi de aproximadamente um dia. O comandante da minha frota disse que chegaríamos dentro de 1 ou 2 dias, se não encontrássemos a marinha deles no caminho. E não faríamos, por quê? Krakens. A marinha deles era uma preocupação inexistente para mim. Afinal, eu havia ordenado aos meus Krakens que começassem a destruir seus navios, eliminando sua marinha antes mesmo de chegarmos a Lige, tornando inúteis as defesas navais de Lige. Embora ver meus homens lutando no mar fosse intrigante, eu não queria correr o risco de um navio de Daenerys ser esmagado ou algo assim, e também queria todos os meus homens vivos e totalmente descansados para o cerco que estava por vir. Dependendo de quão bem defendessem a cidade era que poderia levar de semanas a meses para deixá-los de joelhos, mas eu não tinha o luxo disso. Lige cairia, e cairia rápido. Petek Mallory, mestre de Lige. Recebi uma mensagem de Pentos de que um autoproclamado rei conquistador estava vindo em nossa direção. Que criança estúpida, minhas fontes confirmaram que ele estava de fato navegando para Lige. E isso aconteceria, mas como muitos outros ele falharia, seu exército seria destruído, seu poder desapareceria e seus homens seriam vendidos como escravos em meu mercado. E depois disso eu treinaria pessoalmente sua esposa para ser uma prostituta digna de trabalhar, em um dos meus jardins de prazer. As crianças gostam da vitória e de repente se sentem invencíveis e, enquanto uma de minhas prostitutas nuas me servia mais vinho. Nossa marinha está muito acostumada com o mar de Lige. Não importa o tamanho do seu exército, ela não pode fazer nada se não desembarcar, concordou um dos meus conselheiros. Mal posso esperar para ver se é verdade que a boceta valeriana pura tem gosto de fogo, mas um som alto me assustou, seguido pelos gritos de terror, o que estava acontecendo do lado de fora da minha torre de praia. Levantando-me da cadeira e andando o mais rápido que pude até a janela para ver o que estava acontecendo, olhei para fora da minha torre e o que vi me fez estremecer. Isso não deveria estar acontecendo. Agora não. Um Kraken, o que uma fera tão rara faz aqui? Não temos Krakens perto de Lige, eles nunca estão nesta área, o que poderia ter criado esse cenário terrível, que Kraken diminuiria nossos navios, mas não o suficiente para destruir nossos marinha. Meu senhor aparece lá. Meu orientador apontou para outra direção. Outro Kraken 2, talvez pudéssemos lidar. Meu senhor. Meu orientador gritou em pânico, apontando para outra direção, onde acontecia a mesma coisa. Mais Krakens, destruindo nossos navios um por um, eles os estavam atacando. Nossa marinha estava acabada. Não havia nada que pudéssemos fazer para impedir tais criaturas. Tudo o que pude fazer foi observar aterrorizado como essas criaturas destruíram minhas defesas, como se estivessem ajudando o pirralho que estava chegando. O destino não estava sorrindo para mim. Ponto de vista de Ned Stark. Eu estava esperando ansiosamente pela carruagem de minha esposa quando a vi descer da estrada. Logo me reuniria com ela, e com o resto da minha família, minha matilha. Quase parecia que a guerra não estava acontecendo e que estávamos em paz. Enquanto eu refletia sobre essas ideias estúpidas, no fundo dos meus pensamentos, a carruagem para ir como uma flecha, o gato sai e vem correndo em meus braços. Ned, Cat chorou tocando meu rosto como se não acreditasse. Estou de volta, sorri, não resistindo mais à vontade de beijá-la. Era como se eu estivesse morrendo de sede e o abraço dela fosse minha única salvação. Coisas assim nunca foram meu forte, mas fiquei feliz ao pensar que ela sabia que eu a amava e precisava dela. Nunca perdi a esperança de que os deuses ajudassem você, disse Cat entre soluços. Nunca parei de orar por você. Eu sorri abraçando-a com força, finalmente estamos juntos. Nosso abraço durou cerca de 5 minutos antes de terminarmos. A essa altura Cat já havia se acalmado e começou a me explicar em detalhes como estava indo a guerra. Ela também entrou em detalhes para explicar como Ronard planejava me usar. Eu sabia que ela não gostava muito do rapaz, mas isso é preocupante. Gato, pare, eu disse, ela estava me irritando, eu a amava, mas ele tinha me salvado, ele merecia pelo menos um pouco de respeito. Eu não deixaria outro falar mal de alguém que só fez bem à nossa família, devemos muito a ele, mais do que ele nos deve, pare com essa bobagem, somos nortistas. Não habitamos em conspirações como sulistas, somos na maior parte honrados, e o rapaz para mim é honrado. Estávamos aqueles que quebraram nossa palavra primeiro e pagaram um preço alto por isso.
Cat olhou para mim, como se eu a tivesse insultado, mas tinha que ser dito. Se não fosse por Robert e minha falta de coragem para impedi-lo, teríamos Ronar nos ajudando agora e Sansa teria uma boa chance. Marido, nós mesmos havíamos cortado isso e somos os únicos culpados. Você verá como eu disse para não ir ao King's Landing porque você provavelmente acabaria morto e isso acabou sendo quase verdade. Você verá o quão honrado aquele garoto pode ser, Cat disse bufando saindo para falar com o pai dela. Nem mesmo uma hora juntos e já brigamos, suspirei. Capítulo 57. Finalmente chegou, tínhamos chegado a Liege sem complicações tal como eu esperava, agora foi onde a guerra começou, os meus homens estavam preparados para o que estava por vir. Eu tinha lhes dito que havia apenas 2 regras, nada de violação, e nada de violação. Matando crianças. Passei a maior parte do último ano aumentando minha força militar para me preparar para os desafios que viriam. Este foi meu primeiro desafio. Minha primeira conquista como rei dos 7 reinos, o rei de Essos. No litoral, não encontramos nada além de uma área desolada, que tornava a caminhada de desembarque e montagem do acampamento longa e silenciosa. O Magister provavelmente optou por jogar na defesa sem a marinha. Afinal, ele não tinha muitas opções. Mas tanto silêncio poderia significar que eles estavam tentando me emboscar, então com isso em mente, enviei alguns Ravens para explorar a área e alguns para investigar o que o magistrado estava fazendo naquele momento. Se tivessem uma milícia de 2.000 mercenários seria muito, e contra o meu exército de 80.000 Dothraki, mais o que eu tinha dos 7 reinos. Tornou suas opções muito limitadas, ele não pode me enfrentar de frente, então tentar me matar de fome aqui é a melhor opção. Bastante astuto considerando que ele não passa de um comerciante, mas suponho que devo dar crédito a quem merece. Nossos homens levam cerca de 8 horas para montar o acampamento, começando pela minha barraca para que minha esposa pudesse descansar. O resto do dia foi gasto descarregando nossos suprimentos dos navios, armas, alimentos, equipamentos médicos e muito mais. Mas foi bastante simples fazer isso sem oposição. Originalmente eu esperava enfrentar algum tipo de problema quando chegássemos à ilha tropical, mas estou feliz por estar errado com isso. Posso relaxar pensando que nada acontecerá com Dany, nem mesmo por engano. Algumas horas depois de montar o acampamento, meus corvos voaram de volta para seus postos com atualizações, e as coisas estavam basicamente como eu esperava que fossem. O Magister realmente planejou uma estratégia defensiva, mas não para a Liege inteira. Ele contratou toda a companhia de mercenários para seu castelo e se trancou lá com alguns outros nobres. Com toda a comida que conseguiu transportar e atacar do povo de Liege, seu plano, para me atrasar o máximo possível, enquanto ele contatava Bravos em busca de ajuda, ele mal sabia que seus corvos o haviam traído e que nenhuma mensagem chegaria a Bravos. Jamais. Mal sabia ele tornou essa conquista muito mais fácil. Ele havia deixado de fora, por sua própria conta e risco, todos os cidadãos de Liege, de escravos a prostitutas, para se defenderem sozinhos contra meu exército. Bastava mostrar um pouco de generosidade, afinal, se você alimentar um cachorro de rua, ele vai ficar. Ajude alguém necessitado e você terá sua devoção eterna. A política é 101, sério. Quem escolhe esses caras para governar? Mas ele não apenas estragou tudo com seu povo, praticamente entregando-os para mim em uma bandeja de prata, mas também tornou minha caçada mais fácil, porque graças a ele, todos os meus inimigos nesta ilha estavam agora em um único lugar, um alvo implorando para ser queimado. Que delícia, sorri, muito feliz com a informação que recebi. Mas essa não foi toda a informação que meus Ravens conseguiram reunir para mim. Aparentemente, o Magister originalmente fingiu escravizar meu povo e fazer minha esposa, rainha, sua prostituta pessoal. Com essas novas informações perspicazes em mãos, informei meus homens sobre a situação, enviando, como vocês diriam, embaixadores políticos por toda a ilha, cada um com um pequeno exército de 5.000 soldados para apoiá-los com uma simples missão, contar a todos os cidadãos que não fariam mal, que o nosso alvo era o Magister e que se dobrassem os joelhos, garantiríamos que o Magister pagasse pelos crimes que cometeu contra eles. Quanto a mim, eu tinha uma missão totalmente diferente, num tom completamente diferente, não estava com disposição para a paz. Francamente, o que eu queria agora era ferver o Magister vivo pela sua arrogância de pensar que algum dia tocaria em Daenerys, pois eu faria com que ele implorasse com todas as suas forças pela doce e gentil libertação da morte, e só então eu entregaria sua alma miserável nas profundezas ardentes do inferno. Então, com a raiva fervendo em minha alma e o desejo inabalável de massacrar o Magister, cavalguei com meu calazar até seu castelo, pronto para derrubá-lo e a todos, sem piedade. Minhas crenças eram simples. Na guerra, se eles me apoiassem, eu lhes daria proteção, como faço com meus homens. Se eles estivessem ao meu lado, obteriam meu respeito. Mas se eles se posicionassem contra mim, não teriam piedade. Que os deuses tenham misericórdia de nossos inimigos. Gritei, recebendo aplausos de aprovação do meu calazar. Porque não vamos. Atavilagerar. Guerra. Meu calazar cantou enquanto cavalgávamos para o castelo, cada um deles, pronto para manchar suas lâminas com sangue. Petec Mallory, mestre de Liege. O pirralho havia chegado, seu exército era, como disse minha fonte em Pentos, enormemente grande, com mais de 80.000 homens, Dothrakis e homens de Westerosi, mas principalmente Dothraki. Não havia como confrontá-lo com meus 3.000 mercenários, nossa marinha era nossa única defesa, sem ela, graças a esses Kraken, estávamos em uma situação muito ruim. Então entrei em contato com Braavos, com o apoio deles isso poderia ser salvado, e destruiríamos esta ameaça. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. E os humildes cidadãos de Liege serviriam de areia para minha guarda, morreriam por uma causa maior e melhor do que eles próprios, para me protegerem o seu magistrado. Senhor, um dos meus servos entrou na sala, suando como um louco, nossos batedores. Eles voltaram.
O exército está avançando em nossa direção. Dizem que pelo menos mais de 60.000 soldados. Como ele sabia onde ficava meu castelo, havia várias dezenas em Liege. Esse castelo é até meu castelo principal e mais importante. Por que ele não estava destruindo a cidade ou se concentrando em controlar os cidadãos primeiro? Não importava, o exército dele pode ser grande, mas é inútil se ele conseguir alcançar dentro dos meus muros. Tenho comida mais que suficiente para sobreviver um ano alimentando todos aqui, e mais ainda se eu deixar os outros morrerem de fome. Prepare os arqueiros, ordenei, caso eles tentassem se aproximar demais. Voltar ao ponto de vista de Ronard, eu tinha 2 planos para o cerco desta vez, afinal, desta vez estava melhor preparado. Basicamente colocaria enormes escadas contra as paredes externas do castelo, para meus soldados escalarem e terem acesso ao castelo. No entanto, isso deixaria meus homens vulneráveis a flechas e outros objetos atirados contra eles das ameias nas muralhas do castelo. É aí que meus corvos entram. Eles atacariam os arqueiros e ajudariam meus homens a alcançar as muralhas. Mas este era apenas o plano A. O plano B era que outra parte do meu exército arrombaria as portas do castelo. Se conseguíssemos arrombar o portão do castelo, teríamos livre acesso ao castelo. Assim, com as grandes toras de madeira que eu havia trazido, eu colocaria meus homens para bater contra o portão e eventualmente até destruí-lo. Eu definiria meus homens com ambos os planos e, de uma forma ou de outra, entraríamos e devastaríamos seus homens. Mate todos os arqueiros, ordenei ao meu esquadrão corvo, que imediatamente após deixar a formação, voando para o castelo deveria cumprir sua missão com diligência. Neltarion sibilou entusiasmado como sempre. Ele se recusou a se separar de mim. Isso seria benéfico quando ele estivesse totalmente crescido. Estaremos lá em breve. Dei um tapinha em sua cabeça, enquanto continuava a galopar com meu cavalo a toda velocidade pela cidade de Liege. As pessoas encolhidas de medo, nem mesmo ousando se mover, e dificilmente se pode culpá-las. Dothrakis eram bastante temíveis e ainda mais em grande número. Desta vez senti raiva dentro de Neltarion como se assim como eu, ele quisesse retribuição com o Magister, ele estava sentindo meus sentimentos? Não vamos nos preocupar, ele vai queimar, sorri com um tom sombrio, enquanto ponderava, Neltarion já poderia respirar fogo? Você pode colocar fogo nele? Eu sabia que perguntar isso talvez fosse um pouco complicado para um recém-nascido, mas eles crescem rápido. Em resposta, Neltarion soprou um pouco de fogo, fazendo seu máximo esforço para mantê-lo aceso, o fogo sendo quase como 2 isqueiros. Esse desenvolvimento pareceu deprimir Neltarion, que ficou de mau humor sob minha jaqueta. Ei, amigo, não se preocupe. Você logo estará queimando como um enorme lança-chamas. Além disso, com um pouco de óleo, esse fogo que você tem funcionará. Sibilo? Neltarion sibilou com esperança com uma expressão que dizia, sério? Sim, você vai colocar fogo no homem e eu ri. Ei, talvez possamos fazer disso um dia de pai e seu dragão. Silvo. Capítulo 58. O cerco começou com meus homens executando meus planos ao pé da letra, enquanto eu gritava, cravando minha espada no chão. Você sabe o que está esperando além dessas paredes. Meus homens, em resposta, começaram a pisar no chão. Nossas presas, nossos inimigos. Meu exército levantou suas lâminas clamando em uma só voz, torcendo pela vitória, torcendo pela batalha que estava por vir. Com um sorriso se formando no rosto, coloquei meu capacete, enquanto corria para as paredes, sendo o primeiro a subir as escadas, meu calazar seguindo de perto. Centenas de flechas estavam prestes a assobiar no ar, mas meus corvos entraram em cena, incomodando os arqueiros, matando alguns no processo, empurrando-os para fora da borda. Com esta oportunidade se abrindo, faço um sinal com a mão. Metade dos meus homens separou parte deles tentando escalar e a outra atacando a muralha do castelo, uivando como lobos com sede de sangue. Levei alguns segundos para subir as escadas, mas assim que cheguei à beira do muro, corri em direção aos arqueiros que ainda estavam vivos, com metade dos meus homens atrás dele. Os arqueiros na defesa tentaram disparar uma saraivada de flechas contra nós, atingindo alguns dos meus homens. Esquivando-me das flechas que chegavam, saltei sobre as fortificações que eles tinham para proteger os arqueiros, a espada brilhando antes que meus pés tocassem o chão, aterrissando atrás deles enquanto os arqueiros caem no chão enquanto minha espada os corta. Leva um momento para meus homens me alcançarem e me ajudarem a matar os arqueiros. Em segundos começamos a massacrá-los, apagando suas defesas primárias, tornando as muralhas completamente inúteis contra minha horda de escaladores Dothraki. Com um sorriso, me virei olhando para o castelo onde o Magister estava escondido e com um aceno de cabeça, confirmei meu próximo alvo. Meus homens acompanham esse gesto quase imperceptível e se reúnem no castelo. Enquanto corro para o castelo, ouço a porta sendo aberta e o resto do meu exército entrando correndo. Eles não tinham como vencer agora, não que alguma vez tivessem, não demora muito para chegar ao castelo, o evento principal desta invasão. Os arqueiros do castelo disparam uma saraivada de flechas, matando alguns dos meus homens à medida que avançamos. A cada poucos metros, outro soldado caía. Vários deles estão feridos, mas se não estivessem mortos continuariam avançando, pois me viram, seu rei avançando para a batalha sem medo. Quanto a mim, as flechas não vão me parar, ou estou cortando as ou usando meu escudo para bloqueá-las, a essa altura meu escudo já está repleto delas. Conforme avancei vejo 2 arqueiros mostrando seus rostos, com um sorriso se formando em meu rosto. Peguei uma lança que caiu no chão que pertencia a um dos meus camaradas caídos e com grande força atirei contra os arqueiros. Pegando-os logo acima do peito, rasgando-lhes a garganta como uma agulha e mergulhando-os contra a parede como uma decoração. Os arqueiros, vendo que seus esforços foram completamente em vão e ineficazes para nos atrasar, largaram seus arcos e pegaram suas lanças e espadas penduradas atrás deles.
Mas, infelizmente para eles, já estou sobre eles, derrubando-os com uma precisão implacável. Cada vez que minha espada valeriana brilha no ar, outro homem cai, e eu simplesmente passo por eles como moscas, meu rosto pintado com seu sangue contaminado. Depois de um segundo, meus homens me alcançam e estão lutando ao meu lado, e esses mercenários não são páreo para os Dothraki no combate corpo a corpo. Do outro lado do castelo, meu exército está massacrando os mercenários. Quanto a mim, nem estou respirando com dificuldade depois da matança, isso foi moleza. Nem acordei Neltarion com tudo isso, que ainda estava dormindo em minha jaqueta. Com um sorriso retiro meu capacete ao ver meu exército erradicar o resto do lamentável exército que eles tiveram que defender. Com meu Dothraki vasculhando os terrenos e salas, despachando quaisquer soldados ou homens moribundos para dentro do castelo. Quando me sento contra a parede, um dos meus companheiros de sangue corre para o meu lado. O castelo é nosso, meu Shao, os Dothraki comemoram felizes pela minha vitória, pela vitória deles. Alguma atualização sobre o Magister? Eu perguntei. Eu havia dito a eles especificamente que queria ser eu quem o mataria. Resta uma área que tem mais de 500 homens, meus companheiros de sangue assentiram, considerando que ele não foi capaz de escapar da ilha, de forma alguma. O bastardo estava lá. Bom, me leve até lá, eu sorri. Enquanto caminhava até a última parte deste castelo para conquistar, olhei para o céu lentamente voltando meus olhos para o capitão desta companhia de mercenários. Eles estão a 150 metros de distância, mais ou menos, ainda vivos porque meus homens sabiam que era melhor não matá-los sem mim aqui. Com um sorriso, aponto para o capitão. Seu chefe está aí dentro. Enquanto eu gritava e perguntava. Sim, mas não vamos defendê-lo, isso está fora do nosso pagamento, disse o capitão, tentando escapar dessa. Poderíamos trabalhar para você. Então você vai trair seu atual patrono por mim? Eu ri enquanto pegava uma lança de um dos meus homens, com minha risada se transformando em um sorriso sombrio. Levantei a lança, calculei a distância e quanta força precisaria, e joguei-a nele. O capitão mal tem tempo de reagir ao que estava acontecendo, mas quando percebe o que está para acontecer, já é tarde demais, pois a ponta da lança já havia acertado seu peito, perfurando-o e há 5 homens no chão. O capitão agarra-se à haste de madeira, sem compreender o seu destino, sendo medo a última emoção que experimentou. O mercenário olhou para seu capitão caído e olhou para mim. Por que eu iria querer alguém que me traísse pelo melhor lance? Eu disse friamente, enquanto dava o sinal aos meus homens para matá-los. Homens como você, não merecem a honra de me servir. Tudo o que você merece é minha lâmina. O Magister não ficou feliz em ver, mas como eu estava feliz por esta oportunidade. Eu estava tão feliz quanto qualquer homem prestes a matar alguém que ameaça sua família poderia ficar. Olá, sorri sentando-me, vendo os homens tremerem diante de mim. Eu me rendo. O Magister disse, abaixando a cabeça. Não é assim que funciona, meu amigo, eu ri dando tapinhas nas costas dele. Você perdeu todos os direitos humanos no momento em que sua mente navegou e decidiu fazer da minha esposa uma prostituta, embora impossível, como você viu hoje. O mero pensei. Bem, não tenho palavras, você deve agora. O Magister estava tremendo incontrolavelmente a essa altura, fazendo xixi de medo enquanto eu o acalmava. Não chore agora. Você vai precisar dessas lágrimas mais tarde, mas por enquanto, eu quero saber, quem te disse que eu estava vindo? Recebi o Raven, mas não estava assinado. Tive um palpite de que era Illyrio, mas posso estar errado. O Magister respondeu ao magistrado, sem ousar me olhar nos olhos. Você tem alguma ideia de quão pouco aqueles que restringem isso? Suspirei. Ordelo, um amigo de Illyrio, disse o Magister entre respirações ofegantes. Bom menino, dei um tapinha nele com um sorriso suave, fazendo-me olhar por um segundo, recebendo imediatamente um soco que derrubou muitos de seus dentes. Eu te dei permissão para olhar para mim, verme? Não. O Magister disse, sangrando muito pela boca. Exatamente agora. Quanto aos seus pecados, eu cantarolei, lembrando que Neltarion queria contribuir, o que me deu uma ideia. Você vai morrer, mas sua morte horrível precisa de preparação. Minha ideia era replicar só para ele o touro siciliano, que era um antigo instrumento de tortura usado na Grécia. Este touro era uma estátua oca de latão feita para se parecer com um touro real. As vítimas foram colocadas lá dentro, sem saída. A porta estava bem fechada, selando-os. O fogo seria então aceso ao redor do touro. À medida que a vítima sucumbia ao calor abrasador lá dentro, ela se debatia e gritava em agonia. Os movimentos e sons seriam silenciados pela massa do touro, e graças ao design do touro, os sons internos se transformariam e soariam externamente como os de um touro real. Eu encomendaria ao touro, e Neltarion colocaria fogo no touro com seu lindo fogo, e assim meu pequeno filho dragão se sentiria útil. Certifique-se de que ele não se mate, ordenei ao meu Dothraki, enquanto o arrastavam para uma cela. Com Lish sob controle, não pude deixar de me perguntar o que Daenerys estava fazendo agora. Capítulo 59. A apropriação dos Lish foi bastante tranquila e sem problemas, afinal, o povo de Lish já odiava o seu Magister, pelo que ele fez com eles nestes tempos difíceis, e estava com muito medo ou grato para reclamar. Mas eu sabia que em breve a maior parte de Essos iria me amar, porque eu mudaria o jogo político, começando por Lish. Para começar, ter escravo seria ilegal e punível com a morte, se os escravos em questão quisessem ficar com os seus senhores, por qualquer motivo, seja a síndrome de Estocolmo, ou porque os seus senhores eram realmente pessoas decentes, eles seriam autorizados a fazê-lo, como desde que estivesse claro que eles poderiam deixar o posto a qualquer momento. As invasões seriam inexistentes, e os Dothraki seriam um exército de Essos para impedir qualquer um que tentasse ascender na profissão que havia deixado para trás, por minha causa.
Os Dothraki, por sua vez, seriam pagos como exército com seus salários ou, neste caso, alimentos e itens de que necessitam, vindos dos exuberantes impostos que Essos tinha. Sério, não admira que todo Magister seja extremamente rico. Os impostos são 3 vezes o que as pessoas de Westerosi pagam. Eu, claro, tentaria diminuir os impostos se possível, mas por enquanto foi apenas uma boa ideia, para ter uma ideia geral de quanto poderia reduzi-los. Precisava ter todas as cidades sob meu controle. Apenas com Liege minha estimativa seria realmente imprecisa e talvez implausível. Meu Shao, disse meu companheiro de sangue, entrando na sala que eu ocupava, o antigo escritório do Magister. Eu estava aqui lendo documentos e outros papéis para entender um pouco melhor o estado sociopolítico desta cidade. Sim, eu disse, reconhecendo. O Khaleesi está são e salvo, dentro do castelo, como você pediu, informou meu companheiro de sangue com orgulho. Muito bem, diga a ela que estarei aqui em 1 minuto, sorri, enquanto voltava para ler todos os documentos que os homens que logo seriam assados tinham. Como você ordena, sangue do meu sangue, meu companheiro de sangue partiu, para completar sua tarefa diligentemente devo acrescentar. Sangue do meu sangue, eu ri me perguntando. Será que algum dia eu me acostumaria com isso? Ponto de vista de Daenerys. O cerco durou pouco mais de um dia, e nossos números e estratégia provaram ser muito superiores às defesas de Liege. Ronard não apenas venceu em tempo hábil, mas também o fez sem matar quase nenhum civil, obtendo uma aprovação massiva dos cidadãos que originalmente temiam que o cavalo Dothraki devastasse suas terras tropicais. Agora, nossa ilha tropical, Ronard prometeu que me daria um lugar seguro para ter nossos filhos e me recuperar, e como tudo até agora, ele cumpriu todas as promessas. Liege foi oficialmente a nossa primeira conquista juntos, o lugar onde meus filhos nasceriam. Meu Khaleesi, disse um dos cavaleiros de sangue de Ronard entrando em meus aposentos, nosso grande Shao estará com você em breve. Isso soou como Ronard, sempre trabalhando, digno de ser rei, meu rei, muito bem, obrigado. Com isso fiquei sozinho, com meus 2 pequenos dragões bebês e meu esquadrão pessoal de corvos. Ponto de vista de Ned Stark. Depois de alguns dias de viagem, finalmente cheguei à guarnição que meu filho havia montado perto das fronteiras das terras fluviais, era relativamente perto, faltando apenas 5 dias de viagem para chegar lá do castelo da Casa Tully. Uma vez que eu cheguei, não pude deixar de descobrir que foi surpreendente ver que todas as casas do norte, minha terra, levantaram suas bandeiras para ajudar meu filho a consertar essa injustiça que eu sofri, né? Com exceção da Casa Mormon, eles se recusaram a vir, não que eu os culpasse por isso. Muitos fizeram isso, pelo menos foi o que Cat disse. Pai, Robb gritou no momento em que saí do carro, abraçando-o com força, com amor, mas algo nele estava diferente, essa guerra o havia mudado. Você fez o bem, estou orgulhoso de você, sorri genuinamente, meu filho havia travado uma guerra sem sucumbir às pressões de uma. Eu apenas fiz o que você teria feito, Robb sorriu, enquanto se virava para Cat que havia acabado de sair da carruagem. Mãe, Robb se aproximou dela abraçando-a no mesmo abraço adorável que ele me deu quando ele perguntou, como está o avô? Bom, Cat respondeu secamente, enquanto começava a se afastar para o que presumi ser nossa barraca, preciso descansar por um momento, minha cabeça dói. Robb suspirou enquanto me olhava, isso tem a ver com Ronard? Suspirei de volta, sim, não concordo com as ideias dela sobre o que está acontecendo com Ronard. Eu acreditei nela no começo. Robb sorriu tristemente vendo sua mãe desaparecer em segundo plano. Mas ele salvou você. Ele te trouxe de volta para o norte, onde você pertence, e até que ele prove o contrário. Ele é alguém para quem eu gostaria de ligar. Um amigo. Sorri para meu filho, mas os assuntos eram um pouco mais delicados que isso. Ronard queria o trono, e todos queriam o trono, menos o nosso. Então isso só me deixou com 2 opções, ou eu travava uma guerra contra Ronard que fazia parte de nós. Parte de nossos parentes, um verdadeiro nortista como quase todos nesta guarnição, ou eu o ajudei. Inimigos ou aliados, não havia meio termo, e eu tive que fazer essa escolha. Eu sei. Eu sorri. Ponto de vista de Sansa Stark? Papai estava são e salvo. A princípio pensei que fosse uma piada cruel de Joffrey. Aquele monstrinho certamente iria gostar de me ver ter esperança só para esmagá-la sob seu calcanhar. Mas depois de conseguir mais alguns corvos, não tive outra escolha senão acreditar. Meu pai estava vivo e o responsável por isso era Ronard. Ele salvou o pai quando ele não o salvou. Já faz um tempo que não o vejo, mas tenho muito a lhe agradecer. Ele pode não ter terminado de se casar comigo, mas cumpriu suas promessas, me manteve segura, mesmo de longe. Algo que minha mãe não viu. Ela o odiava, por motivos que eu ainda não tinha descoberto. Ela era tão injusta com ele que me fez questionar tudo o que tinha visto dela. Era esse o mesmo tratamento que Jon recebeu. Jon, como Ronard, foi maltratado e mal julgado por sua mente delirante. Afinal, essa foi a única descrição que consegui fazer. Ronard não fez nada além de nos ajudar, e ainda assim ela o odeia. Talvez eu devesse escrever uma carta para Jon, pedindo desculpas pela forma como tratei, porque aparentemente acabei de abrir os olhos para a verdade. Como eu era ingênuo. Forme suas próprias opiniões, Sansa. Não deixe que os outros decidam o que você pensa. Você é um lobo, Sansa, não uma ovelha. E apenas as ovelhas seguem outras cegamente. Você estava certo o tempo todo. Ponto de vista de Arya Stark. Eu sabia. Ronard nunca nos machucaria, ele era nosso amigo. Nunca me engano com as pessoas que gosto. E ele estava na minha lista de pessoas que considero ótimas. Ele salvou o pai, só porque pôde.
Ele manteve nossa família, nossa matilha de lobos unida. A mãe sempre esteve errada em relação a ele, como sempre esteve em relação a John, e ao que as mulheres deveriam ou não fazer. Um dia eu pagaria a ele tudo o que ele fez por nós, talvez eu pudesse ser um de seus cavaleiros. Ele disse que eu tinha talento. Um dia eu seria sua presa, a presa de Westeros. Gosto desse nome e enquanto continuava a praticar com minha espada. Ponto de vista de Cersei. Lord Stark escapou do meu alcance e se juntou à sua família e ao seu exército cujo plano era derrubar o seu legítimo rei Joffrey se aquele lobo se aliasse a Santanis, e eles de alguma forma conseguissem convencer Renly a se juntar a eles, nossas cabeças estariam nas cordas. Próxima manhã. Isso, é claro, era totalmente implausível, pois Renly e Santanis se odiavam e nunca dobrariam os joelhos, e quanto a Lord Stark, ele estava em dívida com Ronard por salvá-lo. Como a influência de Ronard conseguiu chegar ao ponto de ter pessoas dentro de nossas fileiras me escapou, mas foi uma afirmação clara de que eu havia julgado mal o pequeno senhor, ele certamente jogou o jogo melhor do que eu esperava, melhor do que a maioria afinal. Por salvando Lord Stark, ele provavelmente ganhou um aliado e por sua vez, nos enfraqueceu. Papai tinha o ursinho em alta conta, dizendo que de todos os inimigos que enfrentávamos, Ronard seria o mais perigoso e imprevisível. Mas como sempre chegaríamos ao topo, éramos leões, e os leões venceram, até mesmo Tyrion. Aquele monstrinho deu algum valor à sua lamentável existência depois de selar uma aliança com Euron Greyjoy, ganhando sua frota para o nosso lado. Irmã, precisamos conversar, disse Tyrion, entrando no meu quarto, já arruinando meu dia. O que você quer? Seja rápido, perguntei. Precisamos conversar sobre Myrcella e possíveis alianças, disse Tyrion, pegando uma taça de vinho. Ele queria vender minha filha como uma prostituta, como meu pai fez comigo. Como ele poderia sequer considerar que meus filhos pertenciam a mim e comigo todos eles ficariam? Não vou vender Myrcella como uma prostituta barata. Eu sibilei para ele, querendo estrangular seu pescocinho e ver sua vida desaparecer lentamente. O pai já concordou com isso, eu só estava sendo educado. Mas precisamos dos martéis ao nosso lado, não temos aliados, Tyrion suspirou. Me chocando com o que ele havia dito, o pai concordou com isso? Depois de tudo que a nossa casa fez com a deles, Myrcella morreria ali. Eles iriam matá-la lá, eu rosnei. Dorne é conhecido por duas coisas, não ter limites quando se trata de sexo e não fazer mal às crianças, disse Tyrion. Vou levar essa discussão com o pai. Ele não pode decidir essas coisas sem mim. Eu disse antes de sair furioso da sala, procurando pelo pai. Capítulo 60. Era a noite da minha segunda semana em Liege. Antes de partir eu tive que arrumar e deixar tudo pronto para Daenerys para que ela não precisasse mexer um dedo. Então com isso em mente fiquei montando a cidade para ela, um pequeno paraíso só para ela. Então, depois de 2 semanas, eu finalmente estava prestes a partir, mas como se os deuses quisessem que eu ficasse, os ventos começaram a uivar lá fora, sacudindo o mar violentamente e aparentemente uma tempestade estava vindo em nossa direção, uma tempestade muito grande. O que significava que eu teria que adiar meus planos por alguns dias ou mais, pelo menos por enquanto, não que eu realmente me importasse. Daenerys provavelmente estava no último mês de gravidez neste momento. E embora eu quisesse começar a travar a minha guerra contra as outras cidades para mantê-la fora da vista do inimigo, uma parte maior de mim queria ver os meus filhos. Eu queria abraçá-los. Parece que você vai ficar, Daenerys sorriu. Talvez nossas pequenas quimeras decidam sair durante esse período. Talvez elas queiram dizer oi para o papai. E isso seria adorável. Eu ri, tocando sua barriga com o máximo cuidado, me perguntando se meus pequenos guerreiros apareceriam e diriam oi logo. Nosso grasnido maternal. Os instintos sentem que estão prestes a eclodir, a qualquer momento esta semana. Os corvos que geralmente a protegiam ou a criavam grávida afirmaram. E embora eu soubesse o que eles queriam dizer com ela estava prestes a chocar, a imagem que colocaram na minha cabeça era perturbadora, para dizer o mínimo. O que eles dizem? Daenerys riu. Que nossas pequenas quimeras estão prestes a chegar a qualquer momento, respondi com meu próprio sorriso. Enquanto continuávamos a conversar sobre a aparência das crianças e os nomes delas, minha mente começou a refletir sobre o que minha família em Bear Island estava fazendo naquele momento. Eu sabia que eles estavam seguros, e fora da confusão política que se movia dentro dos 7 reinos. Essa foi a principal razão pela qual os deixei lá, para evitar que algum deles se machucasse, um porto seguro para eles, como aquele que estou dando Daenerys agora. Mas mesmo sabendo que eles estavam seguros, eu realmente não sabia como estava minha priminha, Lyanna, ou minha tia Maege. Eles estavam felizes? Triste? Algo intermediário? Ponto de vista de Maege Mormon. Hoje, como todas as tardes, eu estava sozinho andando na floresta com um dos muitos ursos de armadura que Ronard deixou para trás, pensando que já fazia um bom tempo desde que meu sobrinho neto partiu para Essos. Originalmente pretendia ser uma viagem de negócio simples e descomplicada, mas de alguma forma acabou se casando com Daenerys Targaryen, declarando também suas intenções de conquistar o mundo conhecido, tornando-se um dos jogadores mais proeminentes neste jogo de guerra. Eu aprovei o que ele estava fazendo, não, há 1 milhão de anos, mas ele era uma família, e nós permanecemos juntos contra tudo e qualquer um, porque não temos uma razão para defender nossa família, não precisamos ser lógico. Mas não posso dizer que culpo meu sobrinho. Tudo começou quando eles romperam seu noivado, e ele provavelmente fez o segundo com raiva e sede de retribuição. Mãe, quando o primo Ronard volta? Lyanna perguntou, correndo em minha direção, sorrindo para o urso. Como sempre ela estava usando sua armadura de batalha feita sob medida. Desde que Ronard saiu ela vinha praticando sem parar para ser uma guerreira ao lado dele, querendo ser útil para nós, para seu primo. Talvez ele precise de um guarda-costas? Eu sorri, não importa quão impulsivas fossem as decisões de Ronard, ele causou uma impressão tão boa em todos que serviram sob seu comando ou com ele, que o seguiríamos para o inferno. Ele estará de volta em breve, ele é um de nós, e nós, ursos, não morremos tão facilmente, nós, ursos, permanecemos juntos.
Sim, Liana sorriu, satisfeita com a resposta enquanto saía para as profundezas da floresta para praticar. Garoto estúpido, rosnei com um sorriso no rosto. Se você queria ajuda para assumir o controle de Essos, por que não nos ligou? Nós, ursos, devemos ficar juntos. Ponto de vista de Daisy Mormon. Ronard tinha ido embora e começado uma guerra sem nós, sua família. E isso era algo que eu planejava consertar. Eu não iria deixar meu primo ir para a batalha sem nós. Não mais, não sem seus ursos de armadura. E seus senhoras de armadura, como ele nos chamava. Você estava certo, a mãe não tem ideia de quando ele vai voltar. Liana suspirou com um beicinho, que se transformou em um sorriso muito rápido. Quando vamos embora? Liana descobriu meu plano de ir ajudar Ronard. E a única maneira que consegui comprar seu silêncio foi oferecendo-lhe para vir comigo. E não era como se ela fosse atacar para a batalha. Ronard provavelmente a teria com ela. Sua nova esposa. Quanto a mim, queria entrar nesta guerra com ele, queria garantir que ele voltaria para nós, sua família. Ele era além de imprudente, sempre agindo como se fosse invencível, imparável, impossível de matar. Mas ninguém realmente é, então ele precisava de nós, ao seu lado, para ajudá-lo. Temos que partir esta noite, reuni metade do esquadrão de ursos e alguns de nossos homens, sorri para ela. Muito bem, Liana sorriu animadamente. Finalmente poderemos servir o vodka Bringer, rosnou um dos muitos ursos de armadura que vinham conosco, e logo o outro rosnou em aprovação. Às vezes sinto que eles podem me entender, acrescentou Liana com uma expressão confusa no rosto. Mais tarde naquela noite, Liana e eu saímos de casa, tomando cuidado para não sermos vistos ou ouvidos. Os homens que eu havia reunido eram leais a Ronard como todos na ilha, mas ao contrário dos outros, estes ficariam calados, para que a mãe não se importasse. Não nos pare. Então você finalmente decidiu ir embora? A voz da minha mãe me fez parar enquanto eu corria pela floresta. Ela estava encostada na árvore com uma caneca de vodka na mão esquerda e a arma na direita, olhando para nós com olhos de sangue frio por um breve, mas longo momento que pareceu durar uma eternidade antes de sorrir de repente. Certifique-se de dar um tapa no pirralho por mim. Ele iria se esquivar e eu ri como se a tensão palpável que havia alguns minutos atrás nunca tivesse existido. O que conta é o pensamento. Mamãe riu, voltando o olhar para Liana. Eu irei. Você não pode me impedir. Liana disse mantendo-se firme, como se estivesse pronta para lutar para sair dessa, sabendo muito bem que sua mãe lhe daria a surra de sua vida. Eu não vou. Mãe riu tão alto e fluentemente que sua caneca estava derramando vodka como se estivesse vazando. Eu matei meus primeiros homens quando tinha a sua idade. Aprendi a lutar antes mesmo de aprender a ler. Isso é o nosso jeito. Ronard deixou nossa ilha mais segura, mas nem sempre foi assim. Nós as mulheres da Ilha dos Ursos não ficamos paradas enquanto os homens lutam. Lutamos com eles e lutamos melhor, então vá lá e volte. Ou vou trazê-lo de volta à vida e matá-lo novamente por mim. Desobedecer. Sim, Liana sorriu balançando a cabeça. Vou garantir que ela volte. Sorri. Sim, é melhor você se certificar de que teremos a mesma quantidade de ursos ou mais quando você voltar. Mamãe riu, enquanto saía do caminho. Acredito que sua tripulação está esperando. Ponto de vista de Henry Baratheon? Eu tinha os Tyrell comigo, e um exército de 100.000 homens, leais a mim, e ainda assim, eu estava perdendo. Meu irmão e o Norte se recusaram a dobrar os joelhos por mim. Tudo que eu tinha era Loras, que acreditava firmemente que eu iria vencer. Eu tive que unir os 7 reinos para poder me concentrar em me livrar da ameaça que o Senhor das Ilhas dos Ursos havia se tornado. Por que está tão tenso? Loras sorriu me beijando. Você tem alguma tensão para libertar meu rei? Sim, mas apenas suas cabeças rolando resolveriam isso. Eu sorri para ele, beijando de volta, embora seu corpo faça maravilhas. Eu sei, e é tudo para você, disse Loras, e depois disso, fui engolido pelo poço ardente do prazer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.